Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do grupo Interveps, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas, que é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade Estadual do Norte do Paraná. Hoje, a gente vai falar sobre o trabalho artístico infantil. E quem vai fazer toda a apresentação e quem é a monitora é a Gabriela Faco, para quem eu passo a palavra agora, nesse momento. Boa noite, pessoal. Boa noite, grupo, professor, a equipe. Gostaria de começar agradecendo a equipe por ter topado expor esse encontro junto comigo, a Mari, a Marcela, a Aline e ao Marco. Acredito que o encontro de hoje vai dar abertura para um debate bem rico, pois é um tema assim, bem novo a ser explorado. Eu acho que o grupo vai ter bastante assunto a agregar. Bom, o tema seria o trabalho artístico infantil na internet, essa exploração do trabalho. Bom, de início, acho bacana trazer que o trabalho infantil artístico são aquelas atividades desenvolvidas em palcos, teatros, circos, na televisão e também na publicidade, nos meios de publicidade, como revistas, outdoors, etc. Bom, a Constituição e a CLT proíbem, né, certos tipos de trabalhos para menores de 18 anos e qualquer tipo de trabalho para menores de 16, salvo no caso de na condição de menor aprendiz. Mas o trabalho artístico é uma exceção na legislação brasileira que vem até de convenções internacionais para possibilitar essa desenvoltura de um trabalho artístico infantil mediante autorização judicial. É necessário um alvará judicial que vai analisar cada caso concreto, analisando as peculiaridades daquele trabalho a ser desenvolvido pela criança ou pelo adolescente, sendo passível a permissão ou não. Bom, fazendo um salto aqui na nossa temática, com a ascensão da internet nos últimos anos, desde o início dos anos 2000, e acerca do tema, principalmente nos últimos 10 anos por aí, vem surgindo cada vez mais pessoas responsáveis na produção de conteúdo na internet. E essas pessoas acabaram sendo denominadas como profissões, os chamados YouTubers ou digital influencers. E essas pessoas geram conteúdos que são consumidos por pessoas de todas as faixas etárias, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, até idosos. E, consequentemente, isso gera um espelho às nossas crianças, que consomem esse conteúdo e, consequentemente, também passam a produzir esse conteúdo, sendo chamados aí de YouTubers mirins ou digital influencers mirins. Bom, pode acontecer de alguma dessas crianças terem uma popularização e adquirirem certa fama na internet, no meio virtual. E talvez por questões de engajamento, de uma necessidade de uma regularidade nas suas publicações, possa demandar uma maior organização para a produção desse conteúdo para os seus seguidores. Essa realidade se intensifica ainda quando há a celebração de algum contrato de marca com essas crianças, não com elas diretamente, né, mas por intermédio de seus responsáveis legais, seus pais, ou até mesmo a remuneração por produtos, aqueles chamados recebidos. Então, a exposição na internet dessas crianças ou adolescentes de algo que até então seria algo caseiro, feito pelos pais a fim de diversão, ou para registro mesmo dos seus filhos, pode acabar tornando proporções maiores, assumindo o mesmo posto de trabalho artístico infantil nas redes sociais, de propagação online. Então, o encontro de hoje visa discutir essa exposição infantil. Seria um trabalho infantil nas redes sociais? Até que ponto seria uma mera exposição caseira por parte dos pais, como uma forma de diversão mesmo entre eles, ou até quando seria mesmo um desempenho de uma atividade trabalhista, tendo uma necessidade de regularidade, de remuneração até, e com base nisso, nossos expositores vão trazer cada um a sua perspectiva. A Aline vai trazer um pouco sobre a responsabilidade dos pais ou dos responsáveis nessas ameaças virtuais, ocasionadas por o abandono digital dessas crianças, desses adolescentes.
A Marcela vai trazer as consequências que as crianças estão submetidas quando expostas ao trabalho infantil artístico no meio virtual. A Mari vai trazer um pouquinho sobre a cultura do estupro e a sexualização das crianças e adolescentes e como a mídia pode favorecer a perpetuação dessa problemática. E o Marco, com seu teor crítico envolvendo a arte, vai trazer um pouquinho da possibilidade dessas manifestações artísticas das crianças como forma mesmo de proporcionar a arte. E, a partir disso, eu vou passar a palavra agora para os expositores. Agradeço a presença de vocês e vamos lá. Aline, a palavra é sua. Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir? Beleza. Eu vou apresentar aqui, só um momento. Aí que vocês vão me falando se tá tudo certinho. Gente, não apareceu ainda? Ah, apareceu. Bom, então, o meu tema, ele trata da responsabilização dos pais ou dos responsáveis no que tange ao uso da internet pela criança e pelo adolescente. De acordo com as minhas pesquisas, eu percebi que essa responsabilização ela pode ir em dois sentidos. O primeiro deles é o sentido da negligência, a responsabilização parental pela negligência, ou seja, pela omissão de cuidado e de atenção nos conteúdos que são vistos pela criança, pelo adolescente na internet. E essa negligência ela é chamada de abandono digital. Ainda tem a responsabilização dos pais na utilização da imagem da criança, tipo, da vulnerabilidade da criança e uso da sua imagem no intuito de gerar lucro. Vou falar bastante sobre o primeiro caso, pois o segundo caso vai ser exposto a seguir. Então, o abandono digital, como já falei anteriormente, ele é um termo criado pela advogada especialista em direito digital, Patrícia Peck Pinheiro, e ele consiste numa forma de negligência parental, que ela se caracteriza por uma omissão, uma falta de atenção dos pais quanto aos conteúdos que eles acessam na internet. Isso ocorre porque, para muitos pais, o fato das crianças estarem dentro de casa significa que elas estão seguras. Entretanto, para a advogada, a internet é a rua da sociedade atual. E por isso, ela contempla todos os perigos que estar sozinho na rua contemplavam naquela época, né? Diferente dos pais, as crianças elas não conhecem um mundo que não tem a internet. Então, muitas vezes elas estão expostas a situações que os pais nunca imaginam. E é por isso que os pais eles não se dão conta da violência que eles estão cometendo quando eles deixam os seus filhos verem, expostos aos conteúdos da internet sem a sua mediação. Então, o abandono digital, ele pode acontecer de duas formas, né? De diversas formas, na verdade. Mas desde a desatenção dos pais acerca dos conteúdos acessados pelos filhos, até o fato de, muitas vezes, os pais eles delegarem funções inerentes ao poder familiar, como, por exemplo, entreter os seus filhos, acalmar os seus filhos, à internet. E esse caso, ele é chamado pelos estudiosos, atualmente, de chupeta digital ou mesmo babá digital. Porque, atualmente, muitas crianças, elas passam mais tempo na companhia dos seus tablets, dos seus computadores, dos seus smartphones, do que na companhia dos seus pais. Trazendo um pouco de dados agora, a 7ª edição da pesquisa Tecnologia da Informação e Comunicação Kids Online Brasil, que ela foi realizada agora, em 2019, ela apontou que 89% da população de 9 a 17 anos ela é usuária da internet no Brasil. Ou seja, isso indica que 24,3 milhões de crianças e adolescentes têm acesso ao ambiente, ao mundo virtual. Dentro dessas 24,3 milhões de crianças, 92% de pessoas nessa faixa etária, elas acessam a internet dentro de suas casas. 46% das crianças de 9 a 10 anos, elas realizam pesquisas por vontade própria, ou seja, elas não pesquisam para fazer trabalhos escolares ou para ler notícias, elas pesquisam o que elas têm vontade de pesquisar. Agora, falando um pouquinho dos perigos da internet,
27% das meninas e 17% dos meninos menores, de 9 a 17 anos, né, disseram que eles já tiveram contato com conteúdo de violência na rede. 31% das meninas e 24% dos meninos disseram que tiveram contato com tratamentos ofensivos na rede. Então, esses dados e muitos outros que são muito interessantes, eles foram encontrados nesse site que eu deixei aí, caso alguém tenha interesse de dar uma olhada. E é interessante porque esse site ele aponta também, inclusive, crianças e adolescentes que tão novos já sofreram discriminações, já tiveram contato com conteúdos sensíveis, inclusive que proliferaram os seus próprios dados pessoais, ou seja, a escola onde eles estudam, a casa onde eles moram, etc. E antes de falar dos demais riscos, eu acho importante trazer uma diferenciação sobre os fatores de risco e dano efetivo, né? Então, o termo risco, ele é usado para definir uma chance da criança e do adolescente, quando ela é exposta a determinados fatores, vir a desenvolver certa enfermidade, né? Podendo ser essa enfermidade, inclusive, psicológica. E o dano é a enfermidade desenvolvida. Então, acessar a internet, ela pode não gerar um dano propriamente dito, mas diante de toda do grande número de informações que tem a internet, com certeza ela é um fator de risco, ela pode vir a ser um fator de risco no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, agora falando um pouco desses riscos, temos o cyberbullying, que ele é como o bullying presencial, né? E ele tipo assim, ocorre da mesma forma que o bullying presencial, ou seja, de forma grupal, por meio de agressões, por meio de ameaças e ofensas, mas ele tem o agravante de ocorrer na internet, ou seja, muitas dessas ofensas, elas ocorrem de maneira anônima ou mesmo mediante uma identidade falsa. Além disso, o público na internet é um público infinito, não é um público delimitado. Então, o cyberbullying ele é um fator de risco para o surgimento de sintomas como ansiedade, depressão, uso de drogas, dentre outros. Além do cyberbullying, as crianças elas podem ser vítimas também de violência sexual, por meio de mensagens de cunho sexual, que é o sexting, adultos se passando por crianças para conseguirem conversar sobre essas coisas com elas. Tem o abuso e a exploração infantil, que é quando o aliciador ele se utiliza da ingenuidade, da imaturidade da criança e ele coage ou persuade suas vítimas de modo a fazer com que elas sejam exploradas comercialmente, né, visando obter lucro. Ainda tem a pornografia infantil, que é a pornografia, só que representando a criança ou o adolescente envolvida numa atividade sexual. Então, diante desse grande... E existem outros perigos, né? Diante desse grande rol de perigos que a internet traz, a responsabilidade dos pais, né, no uso dessa ferramenta, ela se faz extremamente necessária. Então, aí a gente conhece, né, o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do ECA, que eles discorrem sobre a responsabilidade da família de assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente e nunca colocá-los numa posição de negligência. Então, esses deveres, eles decorrem do poder familiar. E eles são de responsabilidade objetiva, ou seja, não dependem da culpa, né? Se acontecer, os pais eles já têm a responsabilidade sobre isso, independentemente deles quererem ou não. Então, a família ela é responsável por toda assistência material, por toda assistência intelectual da criança e do adolescente, tendo, além disso, obrigações morais, afetivas e psíquicas, e tendo também a obrigação de manter a criança e o adolescente junto a eles, proporcionando amor, educação e afeto. E a não prática do que está contido nesses artigos, ela gera a responsabilização parental e a aplicação de medidas de proteção. Então, diante do exposto, a gente pode concluir que o abandono digital, ele também suscita na responsabilidade dos pais, uma vez que ele configura negligência, né? Então, desatenção, uma falta de interesse pelo conteúdo acessado, as práticas dos filhos no ambiente virtual, deixando ele em contato com esse ambiente que pode ser muitas vezes nocivo, né? Então, há um descaso no monitoramento do conteúdo e uma falta de adequação, chegando a ser, inclusive, uma substituição do convívio familiar pelo convívio virtual.
Aí, uma vez que haja o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, somado com o princípio da proteção integral, que é um princípio constitucional, inclusive fundamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação do Estado que ele venha a intervir, né, de modo a aplicar medidas de proteção que visem principalmente resguardar a criança e adolescente e mostrar aos pais os deveres deles para que eles assumam os seus deveres como genitores, né? Então, em casos mais graves, quando não tiver mais outras alternativas, a medida de proteção pode, inclusive, ser a suspensão ou até a destituição do poder familiar. Aí, diante do que eu expus, eu gostaria de trazer uma reflexão, que é a pauta, é a reflexão acerca da intervenção do Estado nas relações intrafamiliares. É do Estado a obrigação de intervir? Então, a gente já vê no artigo 1513 do Código Civil que é defeso, ou seja, é proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão da vida instituída pela família. Então, esses papéis da família, dos pais e do Estado, eles devem ser devidamente diferenciados e divididos. Então, aos pais cabe o controle sobre a família e ao Estado o papel de criar e executar políticas de auxílio aos direitos da criança e do adolescente, controlando os excessos na atuação dos pais ou quando eles não cumprem o disposto, o que eles não cumprem o que está disposto em lei. Entretanto, não há uma inversão de papéis? O Estado ele não está interferindo nas áreas que ele não é incumbido e deixando de cumprir o fim para o qual ele foi instituído? Então, gostaria de trazer essa reflexão. E, por fim, gostaria de falar um pouquinho sobre a outra parte da responsabilização, que é a responsabilização utilizando a vulnerabilidade da criança e a imagem dela no intuito de obter lucro. Já adianto que há uma linha muito tênue para a não configuração desse serviço como trabalho infantil. E para falar mais sobre isso, eu passo a palavra para a Marcela, a próxima expositora. Muito obrigada. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou apresentar e vocês falam se está dando certo. Foi? Foi sim. Bom, a minha exposição é sobre as consequências que as crianças estão submetidas quando há uma exploração artística infantil. Bom, então é fato que algumas atividades mais conhecidas, como as atividades braçais, perigosas, degradantes, como, por exemplo, em Minas, em obras, são os trabalhos infantis mais conhecidos pela sociedade. E esse tipo de trabalho infantil, ele é muito repugnado tanto pela sociedade como pela legislação. Entretanto, há espécies de trabalho infantil que passam despercebido. Então, como, por exemplo, a exploração do trabalho artístico infantil. E uma das principais causas para essa falta de apreensão dessa exploração é que essa profissão ela envolve muito glamour. E a ideia de glamour, ela prevalece porque a gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade hedonista e uma sociedade de espetáculo. Ou seja, é uma sociedade que tem uma interdependência entre o processo de acúmulo de capital e o processo de acúmulo de imagens. Então, a dimensão visual, ela é muito importante, ela é muito ressaltada. E também porque as imagens, elas são instrumentos de exercício de poder e de dominação social. Ou seja, quando as imagens são muito bem utilizadas, manipuladas, elas são capazes de impor ideias, de alterar comportamentos, de mudar pensamentos. E também
precisamos perceber também que a nossa sociedade, ela é escravista no passado e fortemente capitalista no presente. Então, sempre a, a mão de obra barata e lucros excessivos que são supervalorizados. E também cabe uma reflexão para o nosso debate posteriormente, né? Que seria, será que a mão de obra da criança equivale à mão de obra das pessoas adultas? E então, muitas pessoas e pais abominam o trabalho infantil convencional, mas não percebe que o trabalho do artista mirim também pode acarretar em diversas consequências negativas. Então, os pais muitas vezes defendem que as propagandas, novelas, que as crianças fazem excessivamente, não passam de um entretenimento, de algo bonitinho, e não percebe que isso também pode acarretar, pode ir muito além dos efeitos positivos. Bom, então, a fase de vida desses artistas mirins necessita de muitos cuidados, porque eles ainda estão crescendo, então eles são vulneráveis, imaturos. Então, somente com restrições, com limites, com uma interposição de de jornada adequada, que não atrapalhe a rotina da escola, do lazer, dos momentos com a família, é que as consequências negativas podem ser evitadas. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não ocorre. Então, na verdade, muito pelo contrário. Várias crianças são submetidas a jornadas de trabalho excessivas, agendas lotadas. E então, essas jornadas de trabalho competem com atividades escolares, de esporte, de lazer. Então, a criança ela tem menos tempo para se dedicar aos estudos, tem seus lazeres diminuídos, os momentos com família limitado, e tudo isso em prol de uma fama, de um glamour, de um sonho de criança ou também até mesmo da ambição dos pais. Então, há uma pesquisadora chamada Sandra Cavalcanti, ela publicou um artigo relacionado à legalidade e os limites do trabalho artístico mirim, numa revista chamada TST, em Brasília, e ela aponta que os artistas mirins possuem jornadas de trabalho, que possuem essa jornada de trabalho exorbitante, pode estar submetida a problemas biopsicossociais, doenças físicas e psicológicas. Então, ela exemplifica pelo transtorno de sono, pela depressão, pela piora na alimentação, na ansiedade, no maior risco de acidente. E também, como as crianças elas são imaturas, elas ainda são inexperientes, ingênuas, e também elas nem conseguem ainda muito bem se defender, elas, além de correrem o risco de terem doenças físicas e psicológicas, elas sofrem o sério risco de uma hiperexposição, de uma violação de direito de imagem, de uma hipersexualização dos corpos, brecha para pedofilia e a infantilização. Vale também mencionar que a hipersexualização ela ocorre principalmente com as meninas, porque como a gente vive numa sociedade machista, ela propaga a ideia da objetificação dos corpos femininos. E, além disso, há uma outra consequência implícita, mas muito séria, que é a frustração de crianças, principalmente as de baixa renda, quando assistem e consomem conteúdos de artistas, por exemplo, youtubers, que divulgam produtos que têm, que ganham, como aqueles recebidos, e mostram diversos produtos que são caros, de qualidade, como brinquedos, maquiagem, celulares, e essas crianças não têm o dinheiro para obter aquele bem. Então, elas acabam se frustrando. E dando sequência, o trabalho artístico infantil, ele pode prejudicar também o desenvolvimento da identidade da criança, porque ela está em construção. E ela também não afeta não só as crianças que produzem o conteúdo, mas também as que consomem. Então, algo que interfere muito nessa construção de identidade é a cultura de likes. Ou seja, o vício em ser notado instantaneamente.
e também por o vício de se definir pelo número de interações, pelo número de curtidas de uma rede social. E a criança, ela fica viciada nisso e ela começa a se considerar que ela só vai ser uma pessoa importante, que ela é uma pessoa bonita, inteligente, se as pessoas falarem para elas. Então, ela não vai se definir pelo que ela é, mas sim pelas visualizações, pelas interações que ela tem. E a gente corre o sério risco dessa cultura de likes proporcionar algo que seria de a gente viver uma pose constante. Ou seja, não é permitido ter um dia ruim, não é permitido se estressar, a gente sempre tem que estar aparentemente feliz. E então, concluindo, a criança ela só vai se sentir importante, bonita, inteligente, entre outras qualidades, se houver um público que observe ela, se houver um público que fale que ela é tudo aquilo. Senão ela vai se sentir indiferente. E dois exemplos claro, de a exploração do trabalho artístico infantil combinada com a cultura de likes pode chegar, são a cantora MC Melody e também a Isabel Magdalena, que é conhecida como Bel. A Melody, ela tem 14 anos atualmente, mas ela viralizou com 8 anos de idade, cantando e dançando músicas de alto teor sexual. E essas ações fazem com que haja uma hipersexualização da criança, com a finalidade de lucrar, de ganhar likes. E essa hipersexualização ela é muito grave porque ela banaliza a pornografia infantil e também banaliza a violência, além também de causar diversos problemas psicológicos na criança. E o caso da Melody também acarretou numa investigação no Ministério Público com hipótese de violação de direito ao direito e ao respeito e à dignidade da criança e adolescente. Porém, as visualizações, os comentários, as cenas, elas são inapagáveis, né? E outro exemplo, agora, o oposto da Melody, seria o caso da Bel. E o caso da Bel é um exemplo explícito de exploração artística mirim no âmbito virtual, porque diferente da Melody, que ainda fazia coisas presenciais, por exemplo, shows, a Bel não. A carreira dela inteira foi construída na internet, com um canal no YouTube chamado Bel para Meninas. E o caso da Bel seria a infantilização, porque a mãe da Bel, que ajuda a organizar os vídeos, gerar os conteúdos, provoca vídeos, por exemplo, faz a menina tomar líquidos nojentos, coloca o rosto dela na farinha. Teve um episódio que ela jogou a Bel no mar, deixou ela levar pela correnteza e a menina pedindo socorro. E essas atitudes da mãe é ainda mais grave porque as crianças, elas são totalmente submissas aos pais. Então, muitas vezes, elas nem têm lugar de fala para falar, ou então para desobedecer. E então, a gente pode concluir pela essa exemplificação que são os dois extremos. Um hipersexualiza demais a criança, que seria a MC Melody, e a outra infantiliza a criança. Bom, então, finalizando a minha fala, a participação de crianças e adolescentes em trabalhos artísticos, seja no mundo real ou virtual, quando não ocorridas de forma que preservem a integridade da criança, como seu desenvolvimento sadio, uma rotina escolar adequada, momentos de lazer que não sejam prejudicados, podem representar uma violação de seus direitos humanos. Então, direitos como a liberdade, a educação, a saúde, o bem-estar. Então, se não há uma garantia desses direitos, a criança ela pode estar submetida a problemas psicológicos, físicos, sociais, a brechas para hiperexposição, para hipersexualização, para infantilização. E todas essas consequências são muito graves e muitas vezes são reversíveis. Então, por isso que esse nosso debate é tão importante. Nós precisamos desglamorizar a exploração artística mirim
nós precisamos identificar esse trabalho por trás dos holofotes, por trás do produto final, do espetáculo, para, por fim, delimitar as soluções do problema. Então, essa foi a minha exposição. Eu agradeço ao Grupo Intervet, a toda a equipe, a Gabi, que me ajudou muito, e passo a palavra para a Mari. Boa noite, pessoal. Vou colocar aqui os slides, tá? Peraí que tá travando aqui. Aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Sim, Mari. Beleza. Bom, para quem não me conhece, faz um tempo já que eu não apresento aqui no Intervex. Meu nome é Mariana, eu sou bolsista voluntária junto ao PICB, que é junto à Faculdade do Norte do Paraná. E eu quero falar com vocês um pouco do que a Marcela já comentou, que é sobre a cultura do estupro e a mídia, e a relação entre as duas. Parte desse estudo foi realizado por mim, porque é uma ramificação do meu TCC. Então, vamos lá. Primeiro, um dos conceitos principais que a gente precisa ter noção para entender é o que é a adultização da infância. Essa adultização é um fetiche em relação aos corpos de crianças, normalmente meninas, corroborado principalmente pela indústria pornográfica infantil, que, apesar dos esforços para o combate, ainda existe em larga escala, porque existe uma demanda absurda por corpos novos, pela inocência e pela vulnerabilidade. E o mundo tecnológico entra justamente nessa parte, porque ele facilita muito a satisfação dos desejos sexuais, machistas e misóginos, que garante uma falsa ideia de permissão do abuso dos corpos femininos, ainda mais os corpos jovens, na vida dentro e fora das telas. Mas dentro das telas é uma proporção ainda maior. Aí, a partir disso, um caso prático que eu encontrei foi o caso da Valentina, do MasterChef, que acho que a maioria de vocês deve saber, que aconteceu há uns anos atrás. Basicamente, a menina ela foi atacada por diversos comentários machistas e misóginos que marcaram profundamente a vida da pré-adolescente na época dos fatos. Ela tinha 12 anos. Em uma entrevista, inclusive, a um canal do YouTube, ela falou que eu acho que é um negócio que ninguém supera. Quando você sofre qualquer tipo de assédio, você nunca vai 100% superar tudo o que aconteceu. Você vai sempre ter que se policiar mais, infelizmente, do que você faria normalmente. Mari, desculpa interromper. É que Oi. tá no primeiro slide, não tá passando os seus slides. Não foi? Peraí, deixa eu Não. passar. Não foi? Amiga, eu acho que é o jeito que você está apresentando a tela. Você apresentou a tela inteira ou uma guia? Deixa eu ver. Vou pôr de novo aqui. Agora foi a tela inteira? Foi? Agora foi. Agora Beleza. foi. Tá no slide o que é adultização, agora tá no da Valentina. Tá, beleza. Vamos manter nesse aqui, então. Bom, eu deixei até uma citação de um trabalho que foi realizado justamente com esse caso prático. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois, é bem interessante.
Mas, enfim, passando para casos que eu mostrei para vocês, esses são o tipo de comentários que tinham no Instagram, no Twitter, relacionado a Valentina, tá? Aí agora eu vou passar para os casos mais famosos, de pessoas mais conhecidas. Primeiro, eu quero falar sobre a Natalie Portman, papéis que ela realizou no cinema, na TV, fizeram dela um símbolo sexual quando ela mal tinha atingido a maioridade. No filme Beautiful Girls, do Ted Demme, o protagonista, o Timothy Hutton, ele sente um profundo desejo por uma jovem Portman de apenas 13 anos. E é algo que agora ela, aos 39, revelou ter causado um profundo impacto. O segundo exemplo é a atriz que participou do filme Matilda, que é bem conhecido também. E ela, depois que saiu o documentário sobre a Britney Spears, ela fez um artigo crítico, dizendo que, abre aspas, Hollywood decidiu agora abordar o assédio que existe na indústria, mas nunca fui assediada sexualmente em um set de filmagem. Meu assédio sexual sempre aconteceu nas mãos da mídia e do público. Aí eu deixei também algumas notícias para vocês darem uma olhada depois, certo? Tá. Agora, qual que é a dificuldade que a gente encontra aqui? É a proteção, porque é muito difícil. A dimensão da rede que divulga esse tipo de conteúdo de crianças é muito vasta. Inclusive, de acordo com o Ministério Público Federal e a ONG Safernet Brasil, no ano de 2018, foram identificados cerca de 6 mil sites com conteúdo impróprio e criminoso, em sua maioria envolvendo abuso sexual e exploração de menores de 18 anos. Uma plataforma de denúncias foi criada, claro, para que pudessem ser realizadas essas denúncias e as notificações. Porém, a gente entende, e é muito claro, que essas denúncias são uma parcela mínima do que existe realmente. Tá, agora chegamos na parte de o que isso tem a ver com o trabalho infantil nas redes. Bom, em resumo, todos os âmbitos da sociedade atual, corroborado com o passado extremamente machista e misógino desde o início, eles condenam a mulher apenas por existir. Ou seja, a vítima é colocada num círculo que vai constantemente se fechando, deixando poucas alternativas para a saída. A situação ela se torna bem mais complicada quando a gente trata de crianças que ainda estão na fase de desenvolvimento, considerando que cada evento que ocorre na vida delas durante esse período de desenvolvimento pode se tornar um gatilho ou o início de uma construção adulta problemática no futuro, causado também por transtornos pós-traumáticos e outras doenças mentais, distúrbios mentais. Portanto, esse trabalho realizado pelos influencers é um grande risco, pela exposição da criança e por não ter esse controle mesmo do público que é atingido pelo conteúdo que eles fazem na internet. Assim, as marcas e os vendedores de produtos, consciente, né, ou inconscientemente, colocam crianças e adolescentes em trajes que imitam os de adultos, como biquínis e outros tipos de roupa, como já mencionamos anteriormente. E isso é um prato cheio, infelizmente, é um prato cheio para o público masculino que está procurando por esse tipo de fetiche em menores. Por isso, não é difícil encontrar comentários como os feitos a Valentina, que eu mostrei anteriormente, nos perfis de outros influencers digitais bilíngues. E uma das soluções, né, porque é muito difícil tratar de um problema tão complexo desse sem a gente ter uma mínima ideia do que fazer com isso, né? Tudo bem que são problemas estruturais da sociedade, mas a educação sexual é uma boa alternativa para começar. A forma do Estado e da sociedade realmente atuarem juntos para que isso não ocorra mais. E também, junto com a educação sexual, é importante colocar uma educação para essas crianças sobre o consumo de conteúdo na internet, sabe? O que eles estão vendo, o que é verdade, o que é mascarado. E aí, também a gente deve lembrar, claro, que a educação sexual ensina a criança a se desenvolver,
a entender sobre consentimento e sobre como pedir ajuda e também quando ela se encontra em situações de perigo, que é bem importante. E claro que não é ensinar a fazer sexo ou mostrar pornografia, coisas que algumas pessoas ainda continuam propagando pelas redes, certo? Então, essas aqui são as minhas fontes de pesquisa, que eu vou deixar, e depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês lá no grupo. E é isso. Bom, acho que agora sou eu. Eu vou falar rapidamente, né, sobre a questão, não finalizar, né, mas falar um pouquinho sobre a questão do trabalho artístico, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dessas crianças que participam do trabalho, que realizam esse trabalho artístico, né? Então, só para a gente ver um pouquinho, né, da questão mesmo do trabalho e pela questão de como o ECA ou a própria questão trabalhista vê isso no nosso ordenamento, não tem a possibilidade do trabalho com menos de 14 anos no Brasil. Então, a gente tem essa possibilidade dos 14 aos 16, a questão do aprendiz, tudo mais. E tem essa possibilidade, essa brecha para que as crianças possam trabalhar desde que haja uma autorização da Justiça a partir da Conferência Internacional do Trabalho de 1973, na questão, né, na ideia do trabalho artístico, desde que haja a autorização da Justiça. E qual justiça? Acho que é interessante também a gente entrar nesse ponto aí, que não é a justiça trabalhista que vai definir sobre a questão dessa possibilidade da criança. E por quê? É a justiça comum, para entender sobre todas as questões da criança e tudo mais. Por quê? Porque, bem como disse a Aline, tem o princípio da proteção integral da criança. Então, precisa entender e buscar toda o juiz, né, ele vai buscar compreender toda essa análise da criança, ver se ela está com todo esse desenvolvimento dela, para poder aprovar ou não se ela pode participar daquela produção, daquele trabalho, daquela manifestação artística ou não. Mas aí a gente pergunta, aí tem o questionamento, né? Qual é o limite desse trabalho? Qual é o ponto desse trabalho? E que também foi apresentado pela Marcela, que não pode afetar as outras coisas, afetar a questão da escola, também do lazer, também da questão de não tornar o trabalho a própria vida da criança. Então, o trabalho ele não pode ser o resumo da vida daquela criança. Os psicólogos vão dizer, e aí não é uma coisa tão do direito, né? Mas aí é por isso que entra a justiça comum, e para isso entender todos os lados da criança e não só o cenário trabalhista da situação, mas para ter mesmo esse acesso à visão multidisciplinar da coisa, do processo, a gente tem que a criança precisa ter desejos, a criança precisa ter acessos a esses desejos. Então, se ela não tiver essas outras possibilidades, se ela não tiver essa gama de possibilidades, isso vai afetar o desenvolvimento. E a gente acaba vendo alguns casos, né, algumas histórias aí de pessoas, de atores, atrizes, cantores, mirins, pessoas até que foram trazidas aqui, que passaram por alguns episódios em que foram colocadas numa lupa, por assim dizer, né, por conta de seus trabalhos ou manifestações artísticas, e que tiveram o seu desenvolvimento afetado por conta dessa exposição ou por conta de seu trabalho, e o quanto esse desenvolvimento afetou no resto da sua vida.
Alguns dos casos que foram trazidos aqui, a gente ainda não sabe da vida adulta, mas alguns casos, como, por exemplo, a Britney Spears, o Shia LaBeouf, alguns outros que a gente tem aí na internet, né, quando a gente faz uma pesquisa rápida, Macaulay Culkin, por exemplo, do Esqueceram de Mim, né, clássicos aí do cinema, por exemplo, a gente tem vários que cresceram na fama, que cresceram dentro desse... perdão, que cresceram dentro dessas restrições por conta do trabalho, a gente acaba vendo aí o quanto isso afeta na vida profissional deles. Só que por conta disso também, né, a Faco comentou, né, que eu iria fazer uma visão crítica, mas também não tão crítica quanto a isso, né, mas quando teve essa discussão, né, pela ADI, pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 5326 do STF, para ser decidido se ia ser pela Justiça Comum ou pela Justiça Trabalhista, sobre a questão da participação das crianças em representações artísticas e tudo mais, se ia ser qual justiça que ia ser definida ou não, as pessoas começaram a discutir sobre qual era esse limite, né, e sobre qual era a importância dessa manifestação artística e o quão é importante a criança também na arte. Então, aqui a gente está falando também, né, sobre o quão a arte e tudo mais, aliás, o quanto isso vai afetar a arte e tudo mais, mas aqui também eu vou falar agora do quanto isso é importante para a manifestação artística em si, né? Então, claro que dentro da ideia de dar voz às crianças, de pensar na manifestação artística como uma manifestação lúdica do seu pensamento, e isso não sou eu que estou falando, isso é uma fala do Paulo Tonetti Camargo, que é presidente da ABERT, da Associação Brasileira de Rádio e Telecomunicação, quando do julgamento da ADI, ele fala sobre isso. Então, a gente começa a pensar também sobre como essa manifestação artística também é uma manifestação dessas crianças. Então, até que ponto, né, a gente está vendo essas crianças se manifestarem, ou a gente está vendo o que a Marcela falou, e também a gente precisa pensar até que ponto elas estão sendo ali manipuladas, ou sendo sendo colocadas ali para ganhar dinheiro, né? Então, sendo colocadas ali como uma forma de movimentar aquela máquina, aquela rede social. Que, querendo ou não, as plataformas como o YouTube e tudo mais, que dão dinheiro hoje em dia, elas são plataformas para a gente manifestar opiniões. Então, as opiniões, essas manifestações artísticas ou de liberdade de expressão, elas são as vozes de quem, né? A gente está ouvindo as vozes de quem? Então, eu até brinquei na nossa reunião de conversa, né? É claro que sem as crianças, a gente não teria algumas manifestações artísticas importantes. A gente não teria algumas obras de artes importantes, né? Até a Marcela colocou a Avenida Brasil, a gente não teria ali aquela imagem, a menina lá que fez a Avenida Brasil e tudo mais. A gente precisava de uma atriz mirim para aquela personagem e tudo mais. Mas a gente não teria Oliver Twist, por exemplo, um outro caso que eu comentei, não teria Stranger Things, por exemplo, que eu comentei também, mas a gente precisa pensar em outros pontos também, como, por exemplo, um outro caso que ficou também muito conhecido, como a participação da Maísa, que ela fazia o seu programa infantil e tinha a sua participação de fazer apresentação de televisão e tal, mas virou um fenômeno, como é até hoje, né, um fenômeno, e começou a participar do programa do Silvio Santos. Só que lá era colocado em situações que talvez não seriam legais para a criança. Só que era constantemente colocada, e, assim,
o que é essa situação e tudo mais, sabe? É o que ela realmente queria fazer? É um cumprimento de contrato? Enfim, tem toda a análise de críticas por toda a internet, por toda a comunidade científica, vários artigos falam sobre esse caso e tudo mais. Então, a gente precisa realmente analisar isso também. Se de fato a gente está pensando nesse trabalho artístico como uma manifestação artística e possibilitando isso e vendo essa possibilidade e vendo isso como não, vamos permitir esse trabalho porque a gente quer que essas crianças trabalhem ou porque quer essas crianças com essa liberdade de expressão e tudo mais, ou se a gente já está permitindo uma outra coisa, né? Se a gente já está abrindo brecha e a gente já não está nem mais pensando nisso tudo também, e a gente já até esqueceu sobre essa outra possibilidade. Eu abri uma notícia aqui, enquanto a gente estava conversando, não sei ainda se é atualmente, porque não tive como conferir agora, mas eu vi que um menino de 8 anos é o youtuber mais bem pago do mundo pelo segundo ano em 2019. Ele faturou 105 milhões de reais no mundo. Ele faturou 105 milhões de reais no ano. Então, assim, isso tudo ele ganhou num ano. Então, isso tudo como, sabe? Então, como que foi feita essa manifestação dele? Como que a gente controla isso tudo? Ou como a gente entende essa manifestação dele? Ou como a gente entende isso, sabe? Como que a gente vê e explica, e não explica, né? Mas como a gente vê essa situação. Então, é importante também a gente entender e como encarar isso para a gente analisar todos esses outros fenômenos, o que a Mari falou, o que a Marcela falou e o que a Aline também comentou. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria comentar e volto a palavra para a Fá. Obrigada pelas exposições, pessoal. Foi muito rico mesmo. A gente teve uma conversa prévia também que sempre rende bastante indagações. Antes de abrir para os debates, eu só queria fazer umas considerações que, até tirando da fala do pessoal, da mesma pesquisa que a Aline extraiu os dados daquela TIC Educação de 2019, consta acerca, né, do risco das crianças e adolescentes nas redes sociais, esse abandono dos pais, consta que 80% dos alunos, né, que foram entrevistados aprenderam a usar a internet sozinhos. Ou seja, não há a mínima orientação, tanto dos pais, quanto da escola, quanto um terceiro, em como usar. E acho que isso até remete em nós, né? Acho que a geração ali da graduação é a primeira que teve um total acesso à internet. Como foi que vocês aprenderam a usar a internet? Porque eu mesma fui sozinha. Então, se a minha época já foi assim, que era difícil acesso a um computador, tinha que ir na lan house, às vezes tinha pessoas vendo, hoje em dia qualquer criança de 2, 3 anos já está com o celular nas suas mãos, enquanto a mãe está cozinhando, limpando a casa, o pai trabalhando, limpando a casa, enfim, ou quando não aprendem sozinhos, ainda 62% aprendem a usar com os amigos. E com quem que esses amigos aprenderam? Ou sozinhos também, né? Ou de outras formas. Apenas 50% recebeu orientação na escola. E ainda 29% sabe o que fazer quando algo incomodar, algo os incomodar na internet. Então, justamente essa falta de orientação, as crianças e adolescentes, principalmente, é o que os submete a risco. A Sandra mandou um evento muito bacana lá no grupo, agradeço muito, Sandra, que eu participei, inclusive contou com a presença da Sandra Cavalcante, que a Marcela mencionou, e contou com a presença de representantes do SaferNet e do Instituto Alana, que são instituições de direitos humanos voltados para os meios sociais, para os meios das redes sociais, meio digital. O Instituto Alana é especificamente para crianças e adolescentes. Então, talvez, caso tenha interesse, eu acho bacana mandar no grupo para quem se interessar. E uma fala do Rodrigo Nejan, do SaferNet, ele fala que mesmo estando no ambiente privado, nós não podemos esquecer que a internet é como uma gigantesca praça pública.
E é basicamente isso, por mais que, como já mencionaram, tem essa sensação de proteção dentro dos lares, as crianças estão submetidas a riscos tão perigosos quanto se estivessem num ambiente externo, na vida real. E o Rodrigo, do Instituto Alana, trouxe que nós precisamos proteger as crianças na internet, e não da internet. Qualquer tipo de privação é muito falho, né? É óbvio que as crianças não vão ser proibidas, isentas de acessar as redes sociais, mas que isso que ocorra de forma consciente. E, para isso, eles mencionam muito sobre a resiliência digital, que ensina de forma que as crianças sejam ensinadas a lidar com os desafios e sejam cientes dos riscos. Tanto que eu trago para vocês o SaferNet e o Instituto Alana, que são atuantes nessa área, produzem conteúdo até que podem auxiliar os pais de como mediar uma utilização segura dos filhos na internet. E existe também, quanto à utilização das crianças, essa produção de conteúdo, tem um site digitalsempressão.com.br, que visa justamente lidar com as nossas frustrações da internet de forma mais leve, principalmente a crianças e adolescentes, que às vezes por não conseguirem a plaquinha de 100 mil seguidores 100 mil inscritos do YouTube, elas ficam frustradas, se sentem incapazes e tudo mais. E como são pessoas em condição de desenvolvimento, não sabem lidar tão bem com as frustrações quanto os adultos. Os adultos já não conseguem muito bem, imagine as crianças e adolescentes. E também, quanto ao desempenho das atividades artísticas no meio virtual, eventualmente, como nós podemos perceber, quando há uma grande fama dessas pessoas, não só crianças e adolescentes, mas adultos, no meio virtual, isso acaba sendo transferido para o meio real. Nós vemos participações em propagandas, em filmes, novelas, e isso acaba sendo uma transferência do meio virtual para o meio real. Então, as empresas que façam essa contratação dessas crianças, verifiquem também nas suas políticas de uso e privacidade que os pais realmente detenham esse alvará judicial para que sejam observadas as condições adequadas para o desempenho desse trabalho infantil, né? E acredito que seja isso. Agradeço novamente o grupo, agradeço os presentes, e eu passo a palavra novamente para o Marco mediar os debates. Bom, gente, queria primeiro encerrar, então, o vídeo aqui para o YouTube, parabenizando a Aline, também a Mariana, também a Marcela pela apresentação e também a Gabriela pela monitoria e condução do grupo pelas atividades de hoje. Bom, encerro aqui a apresentação e a gente fica para os debates.